E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Conta Aí. Hoje recebemos nosso professor de Biologia, Sávios Castro, para falar um pouco a respeito do Dia do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de julho. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês, falar um pouco mais sobre ambiente. Comigo mesmo. Essa data é tão relevante, né, no contexto mundial, muito importante, né, a gente relembrar dos impactos ambientais, dos desastres naturais e da importância da sua preservação, né, que infelizmente a gente vê que não está tendo aquela relevância que deveria. Professor, você pode falar pra gente o quão prejudicial é essa falta de cuidado com a natureza? A natureza é o nosso maior patrimônio, né? Então, ela está toda em equilíbrio. Nós temos muito a ideia de que o meio ambiente está lá longe, né? Lá na floresta. Nós estamos inseridos neste ambiente. E qualquer degradação nesse ambiente leva a consequências que levam ao desequilíbrio. Então, hoje o planeta está em risco, porque nós tivemos tantos gastos, tanto tirar, que agora não estamos conseguindo repor. Então, esse impacto é fundamental a gente poder discutir. Então, essa data ela marca para que a gente possa começar as discussões nesse aspecto. Sem sombra de dúvidas. E algo que a gente pode citar a respeito dessa negligência é o rompimento das barragens que aconteceu anteriormente de Brumadinho e de Mariana, que tiveram consequências devastadoras. Professor, como que foi a consequência desse desastre ambiental? Quando você tem a indústria extrativista extraindo matéria-prima do ambiente e gerando rejeitos, onde eu vou colocar esses rejeitos? Criar um ambiente para armazenar esses rejeitos, só que não foi adequadamente verificado e mantido. Gerou então essa ruptura que acabou fazendo com que você assoreasse um rio, acabasse com a mata ciliar, destruísse uma cidade, morresse pessoas, morressem espécies fundamentais nativas da região. Levou um desequilíbrio enorme e a quilômetros de distância, atingindo um rio que ficou morto e outros rios onde esse rio servia de afluente. Entendeu? Então esse impacto é muito grave, porque você leva a um total desequilíbrio nesse ambiente. Nossa, eu acho que a gente poderia ficar um tempão aqui citando as consequências desse desastre, né? Só que o tempo não nos permite. Então, por que não falar como que a gente pode prevenir essas situações tão devastadoras que estão ocorrendo hoje em dia? Hoje em dia, você tem a sustentabilidade muito forte. Não é só a gente jogar o lixinho na lixeira certa. Eu tenho que pensar muito além disso. Eu tenho que pensar preventivamente. Eu tenho que ser um profissional que pensa na prevenção. Ações sustentáveis vão trazer um benefício para a população como um todo. Então, pequenas ações de formiguinha vão gerar grandes movimentos aonde nós conseguimos fazer com que o planeta seja sustentável. O nosso colégio, inclusive, é um exemplo. Além da gente ter a coleta seletiva separada por cor dos lixos, né? A gente também tem outros projetos, como Missão Carbono Zero, que é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2022, em que os alunos eles se juntam com a missão de tentar compensar a emissão de carbono que vem sendo realizada aqui no nosso dia a dia. Professor, você pode falar um pouco mais para a gente a respeito desse projeto? Esse projeto é um projeto que ele vem no viés de tentar neutralizar a emissão do carbono que a escola produz em todas as suas atividades. Então a gente tem que eleger um ponto focal para que a gente possa começar a atuar para tentar neutralizar o carbono produzido pelo colégio. E esse ponto foi o transporte. O transporte ele é feito hoje por 16 ônibus. O pessoal do projeto fez um levantamento de quantas linhas são, qual o consumo de cada ônibus no seu trajeto, qual a emissão de carbono. E a partir desses cálculos que foram feitos, se somam as ações. Plantar árvores, fazer composteira, devolver para a natureza a forma com que ela possa retirar esse gás carbônico produzido pelo colégio. Então, o primeiro passo foi descobrir um foco, segundo passo, ação em cima desse foco, terceiro passo, implantação de árvores, vou colocar árvores para compensar, e um quarto foco seria você fazer composteiras, que vai diminuir o consumo, reciclando matéria orgânica e evitando de produção de CO2 na decomposição. E, professora, eu tenho uma dúvida, eu fiquei muito curiosa, por que a data 5 de julho foi escolhida para ser comemorado o Dia do Meio Ambiente? Foi a data que foi feita uma reunião lá na Suécia, em Estocolmo, onde foi se discutir esse assunto. Então, para, vamos dizer assim, ter um ponto inicial, um marco inicial, simplesmente com uma referência à data que se iniciou essa atividade na questão ambiental. Essa
conferência, essas reuniões que os países eles se juntam para falar a respeito das questões ambientais, eles têm conseguido chegar a resultados positivos? Se a gente pensar, por exemplo, numa das reuniões que são as COPs, a reunião das partes, ela trabalha pelo clima, e o clima interfere em todos os outros aspectos. Muitos recursos são atribuídos também e direcionados para os países emergentes, aos países subdesenvolvidos, que precisam também ter ações que garantam para a gente essa diminuição do CO2. Então, muitos países fazem uma cotização para auxiliar injetando dinheiro nesses países que não têm renda, que possam vir a fazer alguns processos que diminuam a emissão de carbono para a atmosfera. Então, estamos em passos ainda curtos, que eu desejaria que fossem passos gigantescos, mas a gente está indo. Espero que essa pauta seja algo que tenha cada vez mais visibilidade para todo mundo, né? É algo extremamente importante da gente falar sobre. Professor, queria agradecer aqui a sua participação. Foi uma honra recebê-lo como nosso convidado. Adorei aqui tirar minhas dúvidas sobre um assunto que é realmente muito relevante e que, sinceramente, me fascina muito. E para vocês aí de casa, fiquem ligados nos nossos próximos vídeos do quadro Conta Aí para mais vídeos como esse. Se inscreva no canal e deixa aqui o seu like. Um prazer e até a próxima.